rumina só pensando em luxúria, em festas, em glamour, e festas e celebrações, e desejos da carne, e desejos da carne. E parece que você não reparou isso, não? Aí, às vezes você realiza um desejo material, e aí daqui a pouco aquilo já não presta, aqui é o melhor. Sabe por quê? Porque o seu saco, eu tô pegando uma coisa, comparando uma coisa com outra, para que você possa compreender minha linguagem. Debaixo do seu saco tem um furo. Então você coloca lá um automóvel de luxo, mas não, eu tenho que comprar um carro mais caro porque eu tenho que mostrar mais poderoso que o outro. Aí cai naquele buraco, vai sair naquele buraco ali, porque só que tampa aquele buraco e veda aquele buraco para que a sua alma se encha é a palavra de Deus e a amizade de Deus. Então chama a atenção de mim e de você que está vendo esse vídeo. O cego e o que enxerga. O que tem Deus e o que não tem Deus. Isso vale para o homem e para a mulher. Quando em Eclesiastes fala assim, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Não está referindo-se só ao homem, não. Está referindo a macho e fêmea, a homem e mulher, a criatura, a ambas as partes. Né? Deus fez o homem reto, mas ele se meteu o quê? Em muitas negatividades, ou seja, ele deixou-se doar pela carne e pela influência de Satanás. Abra teu olho, irmão, vigia, ora. Você que gosta de se ostentar riqueza, você que pensa assim, que gosta de ir em festas, receber elogio dos homens. Você não tem que receber elogio de homem, você tem que receber elogio do Pai do céu, porque o homem ele não vai te salvar. Pelo contrário, o homem vai levar você para o inferno. Você tem que ter a aprovação de Deus. Você não tem que ter a aprovação de sua tia, da sua mãe, de sua esposa, do seu colega, do seu amigo lá da festa, dos seus amigos lá do churrasco, né, que fica enchendo a cara de pinga, de cachaça, de cerveja e de carne. Não, você tem que ter a aprovação de Deus. Ou você é bendito ou você é maldito. E pronto, acabou. Não existe. Ou sirva a Deus ou sirva a Satanás. E a carne? Você vai ficar em cima do muro? Então, eu chamo a atenção de você para o seu bem-estar e para o meu bem-estar. Estude a palavra de Deus e preste atenção. Por exemplo, esses montes de crimes que está acontecendo, igual, por exemplo, o homem matou o gari. O olho daquele homem, o homem era rico. Ele era rico, ele tinha uma mulher linda do lado dele, mas ele foi lá e matou um gari. Por quê? Porque ele era um revoltado. Cheio de dinheiro, cheio de glamour, cheio de amizade, com mulher bonita, festa, ostentação, recebendo elogio. Um revoltado foi lá e matou um pobre, um trabalhador. Mas Jesus falou, não temei os homens que matam a carne, mas nada disso além podem fazer. Temei sim aquele que tem poder para pegar a sua alma e prender no lago de fogo e enxofre no inferno eternamente. O homem, a única coisa que ele pode é dar um tiro, uma facada e matar o seu corpo. Mas quem tem o poder de amarrar a sua alma, se você não for amigo de Deus, amarrar a sua alma em cadeias de inferno, é Deus. Aí acabou, aí não tem conversa não. Aí, né, o homem, a única coisa que ele sabe fazer, eu e você, é sentar num vaso sanitário e bater aquela massa marrom. O homem é fraco, é fraco. Deposita sua confiança em Deus. E Deus é um espírito que está no céu. E o seu filho é Jesus. Então, preste atenção no seu olhar e no seu caminhar. Você está andando segundo as concupiscências da carne? Se você sem Deus, é igual você entrar num quarto escuro e apagar a luz. Certo? Você apaga a luz, você não enxerga nada. Aí mas você fala, mas eu enxergo, eu saio, eu enxergo o sol, tá? Você enxerga, mas a escuridão que Deus nos alerta, está dentro de você. Que você enxerga mesmo. Você enxerga uma mulher na rua e cobiça, você enxerga um automóvel e cobiça, você mulher, você enxerga uma joia cara e cobiça, coisa supérflua você cobiça. Por quê? Porque você é um saco vazio. E quanto mais você afasta de Deus e não procura Deus, você vai ser sempre um saco vazio e vai acabar indo para o inferno ainda no final da história ainda. Então, sejam nossos olhos
luminosos, olhos bons. Se os seus olhos for bom, de amor para o próximo, se despojando das vontades da carne, se despojando do orgulho, da soberba, do glamour, do ego, sabe, dessas coisas da carne aí e do Satanás, que acaba que destruiu o mundo, né, que um dia Deus vai dar fim nele, se Deus quiser, os seus olhos serão bons, então todo o teu corpo, não é o seu corpo, então eu vou sair na rua e todo mundo vai me ver brilhando. Não, a pessoa vai ver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Os seus olhos serão bons. Então, os seus olhos sendo bons, todo o seu corpo, a sua alma será luminosa. E isso reflete até na nossa própria carne. E você vai passar a se despojar da carne e da ostentação das riquezas e das coisas mundanas. Aí que você vai ver a operação de Satanás no mundo e você vai fazer realmente uma revisão na sua vida. E vai ver que você está sendo um grande otário e sendo manipulado pelo diabo e pelos desejos da carne. Então, quando o livro de Eclesiastes, a sabedoria de Salomão fala, eu considero aquele que morreu mais feliz daquele que vive, mas considero mais feliz ainda aquele que não nasceu ou que foi abortado, para não se ver as injustiças que se faz debaixo do sol. O que leva um cara a dar um tiro, um cara cheio de vida, a dar um tiro, um cara que ganha um salário mínimo por nada. Por quê? Sabe por quê? Porque os olhos dele são maus, então toda a alma dele é trevas. E ele gosta de viver na jactância da carne, recebendo elogio um dos outros, frequentando festas, churrascos, falando você é o cara, etc, etc, cheio de mulheres, cheio de orgias sexuais, mas a sua alma está indo para as profundezas do inferno. O preço é caro. Então eu considero o cego, eu estou falando mesmo, cego, a pessoa que nasceu cega, eu estou falando cega da carne, eu não estou falando de cega, eu não estou falando de... A cegueira pior que existe é a cegueira espiritual. Não é da carne, não. A pessoa que nasceu com alguma malformação congênita que não permite ver a materialidade, aquilo que está a uma pequena distância ou longa distância, ou até mesmo o Sol, a Lua, as estrelas e a interferência do homem no espaço geográfico. Eu estou querendo dizer que a pior cegueira que um homem e uma mulher pode ter é a cegueira espiritual. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar e não tropeçar e não cair no abismo. Eu considero uma pessoa cega mais feliz que, eu estou falando até fisicamente, mais feliz do que um homem que enxerga, mas não tem a couraça de Deus, não tem a espada de Jesus Cristo, não tem o conhecimento de Deus. Porque esse mesmo é o infeliz. Porque por mais que ele encha o saco dele da luxúria e trabalha dia e noite, sendo seu dia perturbação e de noite não dorme, é porque ele está fudido mesmo. Se você não se aliar a Deus, todos nós temos o bem e o mal com a gente. Se você não trabalhar pro lado de cá, pro lado de Deus, e se firmar na amizade de Deus, a gente vai receber um título e um nome chamado maldito. Apartai-vos de mim. Eu sou Fred Freitas, não abro mão de sua amizade, mais uma reflexão aí. Estude a palavra de Deus, reflita nessa palavra de Eclesiastes e fique com Deus. Passe bem. E até mais o próximo vídeo, se Deus quiser.